Olá, criança. Bom, agora que vocês já assistiram ao vídeo sobre o acento agudo, acento circunflexo e acentuação das paroxítonas, vamos realizar as atividades das páginas 96 e 97 do livro de língua portuguesa, ok? Então, prestem atenção nas informações que nós observamos lá. Por exemplo, aqui, ó, na palavra língua, o I recebeu o acento agudo. Portanto, na palavra língua, a vogal I tem o som aberto. É essas informações que vocês vão fazer na atividade. Quando ela recebe o acento circunflexo, certo? O que acontece? Como aqui, ó, na palavra lâmpada, a vogal A, que recebeu o acento circunflexo, ela tem o som fechado, certo? Vocês vão precisar dessas duas informações que eu passei agora para responder essa primeira questão. Por quê? Primeiro, observe os pares de palavras abaixo e leia em voz alta as palavras que saíram de cada lâmpada. Então, veja, saiu o balãozinho dessa primeira lâmpada, o da segunda e o da terceira. Na primeira lâmpada saiu a palavra época e prêmio. Na segunda lâmpada, história e ônibus. Na terceira lâmpada, câmera e máquina. Então, vejam só. Na letra A, vocês vão fazer o seguinte. Na primeira lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal E. Da mesma maneira, nas duas palavras, explique. Então, se vocês assistiram a aula, vocês vão saber explicar que em uma tem o som aberto e na outra o som fechado. É só assistir o vídeo e falar isso aí na resposta. Essa é a explicação que vocês irão fazer. Letra B. Na segunda lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal O. Da mesma maneira, nas duas palavras, se vocês acham que sim, se as duas foram fechadas, as duas foram abertas, vocês vão colocar sim. Se foi um aberto e outro fechado, vocês vão dizer não. Sempre não e explicar por quê. Certo? Letra C. E nas palavras da terceira lâmpada, a vogal A foi pronunciada da mesma maneira? Explique. Então, é em câmera e máquina. Ok? Mesma coisa. Vocês vão dizer, se vocês acham que as duas vocês pronunciaram a letra A, que recebeu o acento, certo? Foi. Da mesma forma, nas duas palavras o som foi aberto, nas duas o som foi fechado, vocês colocam sim. Se não, colocam não e explica qual é que tem o som aberto, qual é que tem o som fechado, certo? Letra D. Nessas palavras aparecem alguns sinais sobre as vogais, para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Vocês vão dizer, certo? Veja, o sinal que aparece nas palavras máquinas, época, história é chamado acento agudo. O acento que aparece nas palavras câmara, prêmio e ônibus é chamado circunflexo. Esses dois acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Ok? Que eu já expliquei para vocês que um é aberto e o outro é fechado. E os dois são acentos. Ok? Vamos para a página 97 agora. Na página 97, vocês vão separar as sílabas das palavras aqui na segunda questão. Leia estas palavras, separe as sílabas delas e pinte a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? Aquela que é pronunciada com um timbre mais forte, com maior intensidade. Todas as sílabas tônicas são acentuadas? Não, nem todas. Existe uma regra para a acentuação dessas palavras, ok? Letra A, gênio. Vocês vão ver qual é a mais forte. Agora, uma coisa é fato. As que receberem o acento agudo ou o acento circunflexo são atônicas, certo? São a mais forte. Então, já as que são acentuadas fica mais fácil de identificar qual é a sílaba tônica. Genial. Então, ó, genial. Qual é a que sai mais forte? Vocês podem tampar o nariz que vocês vão ouvir qual é a sílaba que sai mais forte, certo? Mágica, magia, ok? Então, vão separar as sílabas e vão pintar aquela sílaba que sai com o som mais forte. Por quê? Porque é a sílaba tônica. Agora, observando as palavras acima, é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento. Por quê?
Vocês vão dizer sim ou não. É só observar aqui. Se todas tiverem acento, vocês vão saber responder. Vão dizer sim, porque todas receberam. Se não, vocês dizem não, porque tal palavra e tal palavra não recebeu acento na sílaba tônica. Terceiro, separe as sílabas das palavras a seguir e pinte a sílaba tônica. Então, já dei uma dica para vocês. Todas as palavras, todas as sílabas tônicas que são acentuadas, desculpem, todas as sílabas que recebem o acento agudo ou acento circunflexo são tônicas, certo? São as sílabas tônicas daquelas palavras. Então, vocês vão separar as sílabas das palavras amável, dócil, açúcar, caráter, órgão, órfãos, júri e oásis. E pintar a sílaba tônica das mesmas. Letra A. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. No vídeo também eu passei essa informação para vocês, certo? E elas são só uma. Ou todas são oxítonas, ou todas são paroxítonas, ou todas são proparoxítonas. Agora, copie essas palavras nos grupos adequados. Lá no vídeo também eu mostrei para vocês quais são as paroxítonas acentuadas. São as terminadas em tal letras e vocês vão verificar aqui. Então, vocês vão observar palavras. As que terminaram em ão, vocês vão escrever, ó, quadrinho de ão. Terminou em i, na coluna de i, certo? Letra C. Agora leia a informação do quadro abaixo e complete-o com o que você descobriu a respeito da acentuação das palavras. Acentua-se as paroxítonas terminadas em... Então, vocês vão observar aqui, ó, só na tarefa de vocês, ó, quais foram as terminações das que apareceram. Lembrando do vídeo e colocar aqui as terminações. Quais são as letras que elas terminaram, por isso foram acentuadas. De acordo com a regra que eu passei para vocês no vídeo, ok, pessoal? Então, esta é a atividade de hoje. Espero que vocês consigam responder. Assistam aos 3 vídeos para a orientação dessa atividade, para que vocês possam realizar com sucesso, ok? Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.